Oi, gente, tudo bom? Então, aqui é mais uma vez o Quimiquei fazendo uma resolução de questão da UERJ, do exame discursivo. Esse aqui é a questão número 2 do ano de 2011. Vamos lá. Considere as seguintes características de um determinado metal. Então, aqui 3 características que ele vai dar e ele pede o seguinte: nomeie esse metal e, em seguida, escreva a reação química de dupla troca que produz o carbonato desse metal e o sulfato de sódio. Beleza. Primeiramente, vou te dar uma dica inicial aqui, que é o seguinte: a UERJ tem umas pegadinhas, não é meio que pegadinhas, mas coisas que podem te confundir e pode fazer você errar. Quando ele fala aqui, nomeie esse metal, é para você dar o nome. Por exemplo, é o cálcio, é o magnésio, enfim, nomear o metal. Se ele falasse, represente esse metal, né, através do símbolo, você colocaria o símbolo. Não tente aflorar muito, né? Responda o que ele te pede. Assim você gasta menos tempo e sem problemas de errar a questão por bobeira, tá? Então vamos ler as características que ele deu aqui. É um sólido que reage violentamente com água, produzindo hidróxido. Vamos lá. O que nós temos que saber aí de início, né? Essa reação química aí, né, de um sólido que vai reagir com a água, produzindo, né, um hidróxido, é uma reação, né, de substituição. É uma reação de um metal com a água que produz um hidróxido mais H2, né? Isso você aprende lá na matéria de reações químicas, beleza? Então, por exemplo, é um metal mais a água produzindo quem? Um hidróxido, uma base inorgânica, né? Mais o H2, o gás hidrogênio, beleza? Só que é o seguinte, não são todos os metais, né, que se eu reagir com a água, eu consigo produzir um hidróxido e o gás hidrogênio. São certos tipos de metais. E também você vê nessa aula que os metais que, vamos dizer assim, seguem essa regra, né, são os metais da família 1A e alguns metais da família 2A. Alguns metais, porque não são todos os metais, né? Anota aí os metais da família 2A que podem seguir, né? Que essa reação vale para eles: rádio, bário, estrôncio e cálcio. O magnésio e o berílio são da família 2A, mas não seguem essa regrinha ou essa reação, beleza? Então, olha que legal. Com essa primeira característica, né, a gente já consegue eliminar muitos metais, né? Por exemplo, o alumínio é um metal, mas a gente já sabe que não é ele porque ele não é da família 1A ou da família 2A. Beleza? Vamos lá. Seu cátion. Vamos lá. O que é cátion mesmo? Vamos fazer uma revisãozinha básica aqui sobre essa ideia de cátion, ânion, íon, elemento no estado fundamental. Vamos lá. Vou pegar aqui, né, um certo elemento. Quando eu falo que esse elemento está no estado fundamental, né, eu quero dizer que o número de prótons dele é igual ao número de elétrons, beleza? Ok. Agora, se por algum acaso, né, esse elemento, esse átomo, ele perde ou ganha elétrons, ele vira um íon. Por quê? O que caracteriza ser um íon é ter o número de prótons diferente do número de elétrons, beleza? E aí, se ele perdeu elétrons, ele vira o quê? Um cátion. Se ele ganhou elétrons, ele vira um ânion, beleza? Então, o cátion é sempre o positivo que perde elétrons e o ânion é sempre o negativo que ganhou elétrons. Por que positivo se ele perdeu? Porque se ele perdeu elétrons, né, e anteriormente o número de prótons era igual ao número de elétrons, quando ele virou o íon,
ele tem mais prótons que elétrons, ele tem mais cargas positivas, por isso que é mais. Se ele tinha anteriormente número de prótons igual ao número de elétrons, e para virar um ânion ele ganhou elétrons, ele ficou com mais elétrons do que prótons, então ele ficou mais negativo, beleza? E lembrando, é sempre perder ou ganhar elétrons. Por quê? O número de prótons, né, que é o número atômico, é a identidade do elemento, ou seja, é o que vai caracterizar esse elemento. Se eu mudar o número de prótons, eu vou alterar o elemento. Por exemplo, se eu mexesse aqui no número de prótons, esse elemento não seria mais o X, seria um outro elemento aí, beleza? Ele falou que é um cátion, beleza? Então, eu já vou excluir, gente, esse ânion aqui, porque se ele falou que é cátion. Então, eu vou apagar isso aqui, beleza? Ok. Agora, ele falou o seguinte, se é cátion, né, esse cátion sabe que é positivo, mas pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, né? Só que o seguinte, se é da família 1A ou da família 2A, nós sabemos, né, que só pode ser mais 1, se for da família 1A, porque ele tem que perder um elétron para ficar estável, ou se esse metal for da família 2A, é mais 2, porque ele tem que perder 2 elétrons para ficar estável. Mas vamos continuar a leitura. Seu cátion monovalente, ou se ele falou que é um cátion monovalente, eu sei, né, que esse cátion é mais 1, porque ele falou que é monovalente. Beleza? Vamos continuar a leitura. É isoeletrônico do hélio. Isoeletrônico, gente. Iso igual. Eletrônico, lembra que elétron. Então, esse cátion monovalente tem o mesmo número de elétrons do que o hélio. Beleza. Mas para eu saber, né, quantos elétrons tem esse cátion, eu tenho que saber quantos elétrons tem quê? O hélio. Vamos lá? O hélio, se você quiser ver na sua tabela periódica, é um gás nobre, tá? Que tem 2 de número atômico. Número atômico que nós sabemos que é igual ao quê? O número de prótons. Mas no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, não é? Logo, o hélio tem também 2 elétrons. Se esse cátion é isoeletrônico do hélio, esse cátion aqui também tem quantos elétrons? 2 elétrons, beleza? O cátion tem 2 elétrons. Ué, mas se ele, né, se o cátion dele tem 2 elétrons, quanto esse metal, né, tem no estado fundamental? Vamos lá. Ele só tem 2 elétrons porque ele perdeu um, ou seja, anteriormente ele tinha 3. Vê se você concorda comigo. Ele tinha 3 antes, por quê? Para ele virar um cátion mais 1, ele perdeu esse elétron e ficou com 2, ok? Então, no estado fundamental, esse metal aqui tem 3 elétrons. Mas, no estado fundamental, o número de elétrons não é igual ao número de prótons? Sim. Então, quanto de prótons esse metal tem? 3. E o número de prótons não é a identidade desse metal, não é o número atômico dele? Então, matamos a questão. Porque se eu sei que 3 é o número atômico dele, é só eu ver lá na tabela periódica qual elemento tem próton igual a 3. Beleza? E quando você vê isso lá na tabela periódica, você consegue perceber, né, que é o lítio. E repara, de fato, né, é um elemento da família 1A. Repara lá que o lítio é o metal da família 1A que está no segundo período, ok? Então, achamos que é o lítio. Só que é o seguinte, a questão, né, não acaba por aí, não. Ela tem mais. Vamos terminar de ler. Em seguida, escreva a reação química de dupla troca. Opa, dupla troca. Você lembra disso lá na aula de reação química? Reações de síntese, reações de análise, de simples troca e de dupla troca. As reações de dupla troca se caracterizam basicamente, né, por reações entre apenas substâncias compostas. Por exemplo, A, B, mais
CD, formando AD mais CB. Agora uma revisãozinha bem basiquinha aqui, né? Por que você colocou AD e não, por exemplo, AC? Gente, coisas básicas, né? Sempre lembre, cátion com ânion, sempre cátion com ânion, e o cátion sempre vem primeiro. Então, se o cátion sempre vem primeiro, eu vou ter o seguinte aqui. Aqui, né, é o cátion, aqui é o ânion, aqui é o cátion e aqui é o ânion. Se eu estou fazendo uma reação química, eu vou ter que misturar, né, esses elementos, né, para formar novas substâncias. Ou seja, o cátion de um tem que se misturar com o ânion do outro. E o cátion sempre vem primeiro, então seria o A com D, AD. E aí o cátion de um se mistura com o ânion do outro, sendo o cátion sempre primeiro, então CB. CB. Beleza? Então, vou apagar aqui para não confundir. Então, assim, é esse exemplo, esse modelo aí, né, de reação que a questão te pede. Vamos terminar a leitura? É uma reação de dupla troca que produz o carbonato desse metal e o sulfato de sódio. Então, é o seguinte, ele me deu já os meus produtos. Então, para que eu escreva a reação completa, eu tenho que ter o quê? Os reagentes. Então, eu sei que os produtos são carbonato do lítio, né, desse metal, e o sulfato de sódio. Beleza, então os produtos são 2 sais. 2 sais. Para eu saber, né, basicamente, quem são as espécies, né, que também tem que ter aqui, será que são 2 sais também, ou será que são 2 ácidos que formam 2 sais? Vamos lá. Isso aí você também vai aprender na aula de reações químicas lá, beleza? E isso você sabe que é o seguinte, 2 sais formam 2 sais. Então, aqui também vai ter que ter 2 sais. Beleza? Ok. Existem 2 maneiras, né, de eu fazer isso. Tem uma maneira que seria mais fácil, né? Como assim? Você conhece, né, o carbonato? Sabe o que é um carbonato, né? Se você já fez muitas questões de química, tem um bom conhecimento, isso fica fácil para você. Você vai chegar aqui, né, e vai fazer que o carbonato de lítio seria o Li2CO3, beleza? Né? E você também vai saber que o sulfato de sódio vai ser o Na2SO4. Isso aí, gente, é para quem já fez muitas questões. E repara, tem que saber, né, esses ânions oxigenados aqui, beleza? Agora, se você sabe isso aqui direto, você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei? Cátion com cátion, ânion com ânion. Eu só vou colocar isso aqui lá para cima para a gente analisar a questão, tá? Então, repara. Vão ser os meus produtos, estão aqui mais, beleza? Vamos ver quais são os meus reagentes. Eu vou apagar essa parte aqui, ou vou chegar aqui para cima, beleza? Para a gente conseguir fazer bonitinho. Então, quem são os meus reagentes? Lembra que eu falei que para formar o AD, eu peguei o cátion inicial com o ânion daqui. Logo, eu posso pegar o cátion de 1, né? O cátion de 1. Aqui seria o ânion. Então, eu pego o cátion de 1 e junto com o ânion do outro, né? Para eu formar. Então, seria Li2SO4, Li2SO4 e junto o outro cátion, que seria o Na mais o CO3. Na2CO3. Então, a minha reação está pronta, né? Os reagentes vão ser o sulfato de lítio mais o carbonato de sódio, formando o carbonato de lítio mais o sulfato de sódio. Lembrando, gente, aqui seria o Li2, né? Porque o SO4, né, tem como carga menos 2 e o lítio tem carga mais 1. Aí vai ser aquela troquinha lá de ligações iônicas, né? Basiquinho. Assim como aqui também, o CO3 tem carga menos 2 e o sódio tem carga mais 1, beleza? Mas aí você já está desesperado aí, mas eu não sei o que é o carbonato,
Por que o carbonato é CO3, o sulfato é SO4? Não tô entendendo nada. Porque eles têm ânion tem carga -2. Gente, isso aí é meio que você vai ter que gravar, beleza? Sempre que ele te der, né, o nome para você fazer a fórmula, você tem que saber esses ânions oxigenados aí para a reação ficar um pouco mais fácil de você fazer. Mas eu vou te falar agora, né, quais são os principais ânions oxigenados, beleza? Para você estar gravando. E além disso, vou também fazer uma revisão de que se você tem a fórmula e quer saber o nome, beleza? Então aqui vai ser uma revisão de se você tem o nome e quer saber a fórmula, e se você tem a fórmula e quer saber o nome. Vamos lá? Aqui. Gente, repara o seguinte. Vamos começar primeiramente com essa ideia aqui, né? De eu tenho a fórmula e quero saber o nome. Repara nessa tabelinha aqui. Prefixo hipo, sufixo ito, nóxido central. Vamos lá. A gente sempre sabe, né, que o nome de um sal, né, é sempre o nome do ânion, né, mais uma terminação e o nome do metal. Isso fica fácil a gente perceber, né, quando falamos sobre os sais que não têm oxigênio. Por exemplo, o NaCl, né? O NaCl é um sal, né, que não tem oxigênio. Aí, sempre um sal que não tem oxigênio é o nome do ânion, que seria sempre o de trás, lembrou disso? Cloro mais eto, então cloreto, e o nome do elemento da frente, cloreto de sódio. Mas os que têm oxigênio, vai seguir essa tabelinha aqui que eu fiz para vocês, beleza? Vamos lá. Se o nóxido do elemento central for mais 1 e mais 2, você vai acrescentar um prefixo mais o sufixo ito. Mais 3 e mais 4, sufixo ito, mais 5 e mais 6, sufixo ato, mais 7, sufixo ato, com o prefixo per. Não estou entendendo nada. Vamos lá que eu vou explicar. Um exemplo aqui. Primeiramente, quem é o central que eu estou falando aqui? O central é esse elemento aqui do meio. Por exemplo, quando eu falo que é um sulfato, né? Sulfato de alguma coisa, você tem que ter em mente duas coisas. Sulfato, sabe que é enxofre. Se tem terminação ato, você sabe que esse sal, né, não é um sal que não tem oxigênio. Sabe que é um sal que tem oxigênio, porque terminou em ato. Porque se terminasse em eto, não teria oxigênio, beleza? Então, eu sei que se é um sulfato de sódio, né, eu sei que ele tem que ter um sódio na frente, né? Sei que ele tem que ter um enxofre e se é um ato, tem que ter oxigênio. Beleza? Ok. Daí, eu vou ter que calcular o seguinte, o nóxido do elemento central. Vamos lá? Como é que eu calculo isso? O nóxido do oxigênio, nós já sabemos que é -2. Só que aqui tem 4, né? Então, fica -8. Beleza? O nóxido do sódio, né, é mais 1. Multiplicado por 2 aqui vai ficar mais 2. E o nóxido do elemento central fica quanto? Mais 6, né? Por que mais 6? Esse resultado aqui tem que dar 0, beleza? Se eu tenho -8, né? E tinha mais 2, eu tenho que ter quanto mais? Mais 6, porque fica mais 2 mais 6, fica mais 8, com -8 fica 0. Então, o nóxido central é mais 6. Aí eu vou lá na tabela. Tabela aqui. Pô, se eu tenho nóxido central mais 6, o sufixo é ato e não tem prefixo. Ou seja, qual vai ser o nome dessa substância? Vamos lá? O nome do ânion, então seria, se é enxofre, se é NOx mais 6, sulfato. Vou até colocar aqui em maiúsculo, sulfato de o nome do elemento da frente, que é sódio, sulfato de sódio. Beleza? Mas cuidado, gente. Quando for, né? Quando você fizer esse NOx e der, por exemplo, o boro, que é mais 3, ou o carbono mais 4, ou o silício mais 4, seria, né, pela regrinha, o sufixo ito, mas é uma exceção. Para esse caso aqui, você vai colocar ato. E isso é um caso, por exemplo, né, de um carbonato.
Se eu pego, por exemplo, o lítio, né, o carbonato de lítio, que é o que nós vimos anteriormente, né, o carbonato de lítio, né? Vamos fazer o NOx para ver? Vamos lá. Menos 2 multiplica por 3, menos 6, né? Mais 1 multiplica por 2, mais 2, para ficar igual a 0, mais 4. Seria, né, ito. Mas repara que o nome é carbonato de lítio, porque é uma exceção. Beleza? Ok. Só que é o seguinte, né? Como eu falei, você vai ter que gravar esses ânions, né? Se ele falar, fale a forma do carbonato de alguma coisa, do sulfato de alguma coisa, do nitrito de alguma coisa, você tem que saber, né, qual é a formulinha desse ânion e também qual é o NOx desse ânion. Aí aqui eu coloquei uma tabela para você. Primeiramente, que é uma tabelinha bem chatinha, bem complicadinha, que sinceramente eu não acho legal, né? Você decorar tudo isso, porque você pode decorar agora e amanhã você vai já esquecer. Mas vamos lá. Para a família dos halogênios, quem são os halogênios, né, gente? Vê lá na tabela periódica, beleza? Se terminar, por exemplo, em ito, por exemplo, né? Se eu quero um fluorito, é só eu mudar esse X aqui por o F. Já sei então que é FiO2 e o NOx é menos. Se eu quero um fluorato, é só mudar por F aqui, né? FO3 menos. Beleza? Então é só gravar essa tabelinha aqui e já sei os NOxes, né? Qual a quantidade de oxigênio. Então, assim, ela é bem prática, né? Mas, assim, você tem que gravar isso tudo. Então, aí vai de você. Eu, né, geralmente, já fiz muitas questões de química, né? Então, assim, quando falar carbonato, já sei que é CO3 menos 2, sulfato já sei que é SO4 menos 2. Então, assim, basicamente, né, eu gravo só isso aqui, que são, para mim, os mais comuns, né? Os que mais caem em prova e provavelmente, quase 100% das vezes, só vai cair esse aqui para você saber. Beleza? Então, ali, ó. Se for sulfito de alguma coisa, você sabe que é SO3 e tem NOx menos 2. Ah, sulfato de alguma coisa, é SO4 e tem o NOx menos 2. Ah, nitrato de alguma coisa, NO3 menos. Nitrito, NO2 menos. Carbonato, CO3 menos 2. Fosfato, PO4 menos 2. Beleza? O que eu vou falar para vocês agora é o seguinte. Saber, né, a importância aí, né, do NOx desse ânion aqui. É fundamental. Se ele falar, sei lá, eu quero, né, um sulfato de cálcio. O que você vai ter que saber primeiramente? Quem é o sulfato? Aí você gravou, né, já essa tabelinha e sabe que o sulfato, né, é SO4 menos 2. Então, você coloca já aqui que o SO4 menos 2. Beleza? Só que ele pediu o quê? O sulfato de cálcio. Então, aqui o cálcio que eu vou colocar. Beleza? Nós sabemos que o cálcio, né, tem NOx fixo porque ele é da família 2A. Então, ele é mais 2. Só trocar aqui os NOxes. Como é NOx igual, não coloco nada. E ficaria o quê? CaSO4. Beleza? Agora, lembra a questãozinha anterior que a gente fez? Era sulfato de lítio, né? Sulfato de alguma coisa. Era sulfato de um metal da família 1A, que tinha NOx mais 1. Lembra? Era o lítio, que era mais 1, e o SO4, que era menos 2. Aí eu troquei os NOxes, por isso que ficou Li2, porque trocou o NOx, SO4. Beleza, gente? Então, assim, essa questão da UERJ é muito fácil, né? Conceitos bem básicos. E, geralmente, a prova da UERJ não é tão difícil para quem estuda, obviamente. Mas eu aproveitei essa questão para revisar alguns conceitos muito interessantes e muito legais que vão te ajudar em outras questões. Então, esse foi um vídeo resolvido pelo KimiK. Se você não nos segue nas redes sociais, é facebook.com/KimiK. Lá tem muitas também diquinhas em formas de foto. Então, espero que vocês gostem, inscrevam-se no nosso canal e dê o seu like. E também, por favor, deixe os comentários se você gostou, se eu falei muito rápido, se tá boa, né, as dicas que eu tô dando.
sugestões, críticas, enfim. Beleza? Um beijo e tchau, tchau.